programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia! Bem-vindos, alunos do terceiro ano. Esta é mais uma aula de língua portuguesa. Todo mundo tá ligadinho na aula de hoje? Vocês já assistiram aulas anteriores, né, pessoal? E essa é a nossa última aula do dia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Regiane e eu espero que nós possamos fazer a parceria nesta aula de hoje, tá certo? Isso, para começarmos, também quero ver a presença da galera no chat. Vamos lá. Ó, o pessoal já tá aqui. Bom dia, oi. Nossa, você de novo, tem gente que lembrou, que legal, faz tempo, hein? Mas o importante é que hoje nós iremos aprender umas coisas novas. Mais ou menos, não tão novas assim. Nós vamos nos aprofundar num assunto que vocês já viram. Agora, detalhe, deixa eu puxar aqui. Vou puxar aqui vocês. Já pegaram o material de vocês? Então lá, eu acho que vocês já devem estar, né, com o material. O caderno ou folhas, colocar a data no alto da página, lembrando que hoje é dia 8 de julho de 2020. E o título da nossa aula é Carta de Leitor. Então, assim, vou deixar vocês pegarem o material, se organizarem, sentarem confortavelmente e vou falar com os professores. Bom, senhores professores, a nossa habilidade de hoje é a seguinte. EF 03 LP 18. Ler e compreender com autonomia cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital, cartas de leitor e de reclamação, entre outros textos do campo da vida pública, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Bem, todo mundo pronto? Esse assunto se desdobrará em 2 aulas. Isso quer dizer que hoje nós faremos uma introdução sobre carta de leitor. E, gente, quando a gente fala em carta, vocês já tiveram uma prévia dessa aula com a professora Lilian Barbosa. E eu acompanhei a participação de vocês. E olha, eu quero que continue assim. A turminha do terceiro ano é participativa e é para continuar participando no chat. Quero ver. Quando nós falamos em carta, o que a gente pensa? Que tipo de comunicação é essa? É uma comunicação que, no começo do surgimento das primeiras cartas, era uma comunicação pessoal. Olha só, vamos colocar em detalhes. A carta, antigamente, olha gente, quando eu falo antigamente é do meu tempo. Ó, eu passei de 40, hein? Então, nós fazíamos a carta pessoal, que é quando você escreve para um amigo, para um familiar. E tem algumas regras que servem da carta pessoal para também a carta de leitor. Mas tem um detalhe. Como eu disse, vocês já viram esse assunto. Mas o que seria, então, uma carta de leitor? Quero ver no chat agora. Deixa eu ver, o pessoal está falando bom dia ainda? Quero saber, quem coloca no chat, o que é uma carta de leitor. Nós vamos modificar. Ah, começou! O Miguel colocou que a carta de leitor é escrita para um jornal. Boa! Ó, o Felipe colocou que a carta é um tipo de escrita também para um jornal. Ótimo! Pessoal, eu vou pedir para vocês um seguinte. Esse detalhe. Quando a gente fala carta de leitor, eu terei regras, uma estrutura para escrever. E por que ela se chama assim, carta de leitor? Porque é um leitor que escreve uma carta ou comentando uma matéria, tanto de um jornal como de uma revista. Pode ser impresso ou pode ser nos meios digitais, na internet. E aí a pessoa lê uma determinada matéria e ela escreve. Algumas revistas e alguns jornais têm essas seções chamada carta de leitor, que é onde o pessoal manda suas cartas e a revista, eles publicam um resuminho desta carta. Só que eu não vou me aprofundar nesse resumo por enquanto. Vamos recordar a estrutura, como que a gente escreve, né? Quais são
os aspectos de uma carta de leitor. Então, vamos lá. Ó, estrutura da carta de leitor. Primeiro, local e data. Aqui, pessoal, um detalhe. Quando vocês falam em local e data, eu preciso colocar de onde eu escrevo. Vou pedir para voltar aqui, tirar um pouquinho. Vocês vão colocar o local de onde vocês escrevem e a data, ou seja, o dia que vocês estão escrevendo. Segundo ponto, vamos voltar para a tela. Saudação e destinatário. E eu vou chamar a atenção dessa palavra, destinatário. Ou seja, quando nós temos o destinatário e a saudação, é como eu começo a carta, né? Eu vou me dirigir àquele pessoal que produziu a matéria, a qual eu vou comentar, e vou, essa é a saudação, me retratando ao destinatário, para quem eu estou mandando, para quem se destina a carta. Outro ponto, apresentação pessoal. Neste item, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou me apresentar para a pessoa, eu me apresento para a pessoa que lerá a minha carta, né? Para a qual eu estou escrevendo. Menção à matéria lida. Essa palavra menção, a gente também pode colocar assim, ó. Citação. O que é essa palavra menção? Ela pode ser citação. O que significa isso? Quando eu falo a menção, a citação, é comentar a carta propriamente dita, o assunto da carta, né? Então, eu vou citar a matéria lida na carta, que é o motivo pelo qual eu estou escrevendo. Depois eu tenho opinião pessoal. Pode haver elogios, agradecimentos, críticas, sugestões e etc. Ou seja, é a parte que me motivou a escrever a carta. Eu coloquei o tema e depois eu coloco a minha opinião, né? A minha opinião pessoal, ela pode incluir os elogios, os agradecimentos, sugestões. Na hora que eu coloco a opinião, quando vocês colocam a opinião de vocês, o que vocês devem fazer? É explicar o motivo que vocês estão escrevendo aquela matéria. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, e assim vai. E o último, a gente finaliza com a despedida e a assinatura do remetente. E aí, remetente. O remetente é quem remete a carta, quem manda a carta. Ou seja, se eu escrevi, o remetente sou eu. Então, vai o nosso nome, né, e uma despedida, um tchau, um até logo, e assim por diante. Você pode colocar algum exemplo de despedida e assinar seu próprio nome, né, de quem escreve a carta, o leitor propriamente dito. Tá certo? Agora sim, eu disse que a gente está dando uma revisãozinha no que vocês já viram. E como que nós vamos nos aprofundar? Nós vamos direto para uma atividade. E essa atividade eu vou contar com vocês. Vamos ver se vocês estão bem despertos. Para nós fazermos a atividade, eu vou colocar uma carta em partes. Então, vocês já vão reparar que tem umas etiquetas nessa carta. Essa é a carta e eu tenho umas etiquetas. Primeiro, nós leremos a carta na íntegra. Segundo, na segunda leitura, vocês vão me ajudar a completar. Conosco, nós iremos colocar o nome da estrutura em cada uma das etiquetas. Tá certo? Todo mundo pronto? E aí, pessoal, todo mundo preparado? Tem uma galera que está falando assim, nossa, eu estou conseguindo entender. Que legal, gente. O terceiro ano tá bem animado, hein? E já vi que todo mundo colocou sim, então quer dizer que está todo mundo pronto. Então vamos lá. Primeira leitura. Carta de leitor, São Paulo, 29 de junho de 2020. Olá, pessoal do jornal Todo Dia.
Meu nome é Beatriz Gomes, sou aluna da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Estou no 3º ano e tenho 9 anos. Eu li a matéria Solidariedade Desperta durante a pandemia da Covid-19 e fiquei emocionada em ver tantas pessoas ajudando umas às outras neste momento tão difícil. Sou de um bairro da periferia da cidade e por aqui também montaram o mutirão para arrecadar alimentos e materiais de limpeza para as famílias que mais precisam. Gostaria de ler mais matérias como esta. Afinal, a maioria dos meios de comunicação só trata do lado das dificuldades. E se publicarem outras boas ações, como a do meu bairro, quem sabe mais pessoas se motivam a serem solidárias também? Abraços virtuais a todos da equipe. Beatriz. Essa foi a nossa leitura. Agora, nós iremos colocar o nome, né, de cada item da estrutura da carta nessas etiquetas. Ixi. Muito bem. Primeira coisa, relembrar. Vamos dar uma relembradinha. Nós temos, vou circulando, vou marcando aqui, local e data, vou fazer setinha. Saudação e destinatário, apresentação pessoal, a menção, né, a citação da matéria lida, a opinião pessoal, a despedida e a assinatura do remetente. Todo mundo está bem nos nomes da estrutura? Vamos na carta? Quero ver lá no chat, hein? As respostas. Carta de leitor, São Paulo, 29 de junho de 2020. Que parte da carta é essa aqui? Esse começo. Nossa, já? Júlia, Wellington, Sara, local e data. Perfeito, eu tenho o local, foi escrita de São Paulo, e a data, o dia em que foi escrita. Então, vamos lá. Aqui a gente tem local e data. Perfeito. Continuando. Olá, pessoal do jornal Todo Dia. Isso. Esse cumprimento, como é que ele chama na carta? Qual é o nome dessa parte da estrutura? Já começaram? A Sofia colocou bonitinho. Saudação é o oi do pessoal. É verdade. A saudação, ela é aquele início, né, da carta. Vamos lá. Saudação. Só que vocês esqueceram uma coisinha. A saudação é essa. E essa parte aqui, que ela não faz parte da saudação. Quem eu tenho aqui? Aqui se destina a carta. Como que eu chamo isso? Qual é essa palavra? Aqui começou, Lucas. O Lucas salvou. É o destinatário. Eu tenho a saudação e o destinatário. Só que o meu destinatário, meu espaço ficou meio pequenininho, eu vou dividir, Destinatário. Muito bem. Continuando. Meu nome é Beatriz Gomes. Sou aluna da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Estou no 3º ano e tenho 9 anos. Qual é essa parte? Que nome a gente dá para essa parte da carta? Tô querendo ver, o pessoal tá tentando lembrar. Não aguentei. Começo, quase. A pessoa aqui, o leitor tá se apresentando. Como é que eu chamo essa parte? Aqui, tô esperando. Yasmin salvou. Agora veio vários. Yasmin, Vinícius, Júlia, Melissa. Colocaram que aqui
é a apresentação, né, do leitor. Então, eu vou colocar na mesma nomenclatura que a gente tem aqui, a apresentação pessoal. Muito bem. Apresentação pessoal. Gente, não tenham pressa em escrever agora. No finalzinho, vou deixar alguns segundos para vocês poderem registrar. Agora vocês participem, que aí vocês aprendem muito mais. Continuando a nossa carta. Eu li a matéria Solidariedade Desperta durante a pandemia da Covid-19. E fiquei emocionada em ver tantas pessoas ajudando umas às outras neste momento tão difícil. Sou de um bairro da periferia da cidade e, por aqui, também montaram um mutirão para arrecadar alimentos e materiais de limpeza para as famílias que mais precisam. Aqui, propriamente dito, é o comentário da matéria. Nossa, como vocês são rápidos! Parabéns, terceiro ano! Todo mundo já colocou menção ou... Olha, o Miguel, foi linda a frase. Menção ou citação da matéria lida, que chique! Isso mesmo. É o comentário propriamente sobre a matéria que a nossa leitora Beatriz leu. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar os dois. Vou usar bem a frase do Miguel. Menção ou citação da matéria lida. Excelente! Muito bem, terceiro. Estamos finalizando. Mas esse terceiro é muito show, hein? Tô gostando de ver. Vamos lá. Gostaria de ler mais matérias como esta. Afinal, a maioria dos meios de comunicação só trata do lado das dificuldades. E, se publicarem outras boas ações, como a do meu bairro, quem sabe mais pessoas se motivam a serem solidárias também? Aqui, agora, o quadro está desse lado aqui para a gente colocar a resposta. Já começaram, Davi, Heloísa, Maria Eduarda colocaram que é a opinião. Aqui eu tenho dois aspectos. Eu tenho a opinião da nossa leitora. E quando ela faz esse finalzinho, ó, e se publicarem outras boas ações, como a do meu bairro, é uma opinião que ela dá uma ideia. O que ela está fazendo? O que ela está propondo nesse finalzinho da carta? Deixa eu ver aqui. Todo mundo está colocando opinião, opinião, opinião. Beleza, opinião. E nesse final? Apareceu, Débora! Uma sugestão. Então, é a opinião pessoal e sugestão. Isso mesmo. Então, a nossa leitora Beatriz deu uma opinião e uma sugestão com relação à matéria que ela leu. Finalizando a carta, voltando lá. Abraços virtuais a todos da equipe. Qual é o nome que nós damos para essa finalização? Já começou. Ana Carolina, Pedro Henrique, Manuela. Olha, todo mundo acertou. Despedida. É isso mesmo.
E olha, eu vou chamar a atenção para o seguinte detalhe. A despedida, abraços virtuais, é justamente porque vale lembrar que nós estamos num período em que a gente não pode, né, ficar se abraçando fisicamente. A gente está com todos esses cuidados de isolamento. Por isso, a Beatriz foi bem esperta. Ela colocou a exposição como virtuais, ou seja, o faz de conta, o de longe, né? Ela fez a menção ao abraço, mas de uma maneira que seria de mentirinha, né? No pensamento, na forma de carinho, mas que não é o abraço que nós estávamos acostumados a dar. E por último, já que Beatriz, simples, ela despediu, e aqui? O que a gente tem aqui? Já começou. Maria, Júlio César, Gabriel, Estela, colocaram que é a assinatura. Se é a assinatura da Beatriz, a Beatriz é o quê? Ela remeteu a carta. Ah lá, a assinatura da remetente, muito bem. Ó, assinatura da... Eu coloquei o da aqui embaixo, eu coloquei o da aqui, ó, justamente porque é uma menina, né? Então, eu tenho uma palavra feminina, da, só que a palavra remetente não muda. Muito bem, conseguiram. Nós vamos dar eu vou fazer assim, vou voltar todas as telas, e eu vou contar a cada 3 segundinhos, não, 2 segundinhos para vocês registrarem o que nós fizemos. Olha, ótimo, parabéns para vocês. Na hora do registro agora, vocês podem tranquilamente tirar foto, printar a tela, escrever para quem tem agilidade. Então, voltando. Opa, mais um. Voltei demais. Ah, isso aqui agora ela some, não vai dar para voltar tudo. Eu vou fazer o seguinte. Volta. Olha, a outra, eu vou escrever rapidinho, então eu escrevo e vocês fotografam. Vou começar de novo. Tem como apagar aqui, oráculo, por favor? Ou não? Ou... porque ficou em cima do outro? Olha, como eu disse, como essa aula terá continuação, eu vou fazer o seguinte, na próxima, que seria a nossa amanhã, aí eu reviso isso aqui, eu deixo para vocês poderem registrar. Porque ficou confuso, né, uma escrita em cima da outra e a pessoa não conseguiu apagar. Então, voltando... Muito bem. Opa, essa parte a gente não... Oh. E isso aqui, essa sim, eu quero que vocês registrem. Essa aqui eu vou fazer a correção amanhã. Ó, lição de casa, para a gente iniciar amanhã com correção. Eu quero que vocês registrem a nossa atividade. Essa aqui é a interpretação da carta. Ou seja, são perguntas referentes a essa carta. Então, quem escreveu esta carta, tem que colocar a resposta aqui. Uma coisa fácil para fazer atividade, gente, é olhar, rever a aula. Que aí vocês conseguem ir assistindo, olhando passo a passo, e vocês conseguem responder. Então, ó, quem escreveu esta carta é a remetente. Tem gente já pondo resposta. Eu vou usar esses minutinhos finais, segundinhos finais, vou colocar essa primeira de exemplo, que está certo. Foi a Beatriz. Muito bom. Então, eu vou deixar vocês registrarem. Já registraram a tela? Que a gente já está dando tchau. Deixa eu ver. 1, 2. Próxima tela. São as 2 últimas perguntas. Correção eu vou aguardar amanhã, hein? Quero contar com vocês, hein, terceiro? Muito obrigada pela participação de todos, famílias, professores, muito obrigada pelo apoio e aguardo vocês na nossa próxima aula.
Continuem participando e ligadinhos sempre. Tchauzinho e até a próxima! Começa agora mais um Carochinha Quer Saber. E o desafio de hoje é sobre um gato que pertencia a um rapaz muito pobre. Um dia, para tentar tirar o seu amo da pobreza, ele bolou um plano muito audacioso. Vestiu um par de belas botas e foi procurar o rei, dizendo que havia sido enviado por um nobre muito rico. E o que a Carochinha quer saber é... O gato de botas disse ao rei que o seu amo era quem? A. Príncipe de Astúrias. B. Conde de Monte Cristo. Ou C. Marquês de Carabá. Tempo! E a resposta certa é C. Marquês de Carabá. Esse gato de botas era mesmo muito criativo. Bom, até o próximo Carochinha Quer Saber. País tem bandeira, reino tem bandeira, estado tem bandeira, cidade tem bandeira e até bairro tem bandeira. Mas e o planeta Terra? Será que o nosso planeta tem bandeira? Bem, a Terra não tem uma bandeira oficial, mas tem umas opções. Como esta! Ela foi criada em 1970 nos Estados Unidos para a celebração do Dia da Terra. É azul e tem uma imagem da Terra no centro. Essa aqui também é de 1970 e foi criada por um fazendeiro dos Estados Unidos chamado James Cadell. O fundo preto representa o universo. O círculo azul representa a Terra. O círculo branco, a Lua. E o círculo grande e amarelo é o Sol. E essa aqui é a bandeira internacional da Terra. Ela foi criada em 2015 na Suécia. Ela tem o fundo azul e no centro 7 círculos que se entrelaçam formando uma flor que simboliza a vida. E aí, qual bandeira da Terra você prefere, hein? Já que nenhuma é oficial, você também pode criar a sua. Que tal?
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tudo bom com vocês? Preparados para mais uma aula de educação física comigo e com a professora Mara? Olá, bom dia, terceiro ano, bom dia, família, professores que estão sempre aí com a gente, acompanhando, também mandando recado para todos nós. Depois da aula, a gente sempre verifica o chat, acompanha as ideias que vocês nos dão. E é isso aí, participar, nós estamos aqui, nós vamos continuar no contexto de lutas. Entretanto, a gente só mudou a habilidade, né, professora, continuando o tema de lutas, e vamos participar aí bem ativamente da nossa aula, todo mundo junto, ok? Vamos lá, professora? Vamos realizar a leitura da habilidade. Então, a habilidade da aula de hoje é EF03 e EF15, identificar as características das lutas dos contextos comunitários, incluindo as de matrizes indígena e africana, conhecendo as diferenças entre lutas e brigas. Isso, como a gente já vem nesse contexto de análise de lutas e brigas, nós tivemos 2 aulas em que nós focamos bastante isso. Vocês participaram, falaram, nós produzimos, né, professora, tabelinha de o que tem numa briga, o que tem numa luta, e hoje a gente precisa identificar para verificar se realmente ficou aí, se vocês aprenderam, se está tudo bem a relação dessas 2 práticas. E nós, nas últimas aulas, focamos nas lutas indígena e africana. Fizemos até uns movimentos de capoeira um pouquinho mais, não foi, professora? Retomando, né, o conceito de luta, que luta, em primeiro lugar, vem do princípio do respeito. Então, como eu sempre falo, trazer esse conceito para a nossa vida. Respeito é o princípio de tudo. Respeitem a participação aí no chat, participem com consciência, com respeito às professoras que estão aqui, às professoras que estão aí, aos colegas. Respeito é o princípio, né, pessoal? Exatamente. Aí algumas pessoas nos perguntam, alguns estudantes nos perguntam, por que a gente tem que estudar luta? Porque ela tem princípios, ela tem regras, e aí a gente acaba levando os princípios da luta para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa escola. Foi isso que a professora Joyce disse. Então, o que eu aprendo lá em lutas, eu posso levar para todos os outros lugares, para todos os outros momentos que eu tiver da minha vida. Sim, né? todos os conteúdos das matérias, das disciplinas, a gente pode abranger, a interdisciplinaridade, né, professora? E essas que nós falamos, que são as indígenas e as africanas, realmente ressaltando a nossa cultura. Muitas brincadeiras nossas, que nem parecem brincadeiras indígenas e nem africanas, elas vêm das brincadeiras indígenas mesmo, né? Então, elas são trazidas tanto as brincadeiras quanto os contextos de luta para o nosso cotidiano. E muitas a gente conhece, algumas não. Eu lembro, professora, que nas outras aulas nós falamos de várias lutas, depois que eles identificaram o que era briga e luta. Ficou muito claro, e hoje eu posso afirmar, porque nós vimos no chat da última aula, que luta, ela tem regras, ela tem princípios. É um esporte. É um esporte, tem que ser respeitado. A gente tem um adversário. Então, se eu estou lutando com a professora Joyce, a luta é naquele momento, sempre respeitando. Ela, naquele momento, vou fazer de tudo para vencê-la. E ela vai fazer de tudo para me vencer. Só que existe um respeito, né? Além daquele conflito que foi gerado por aquele momento da luta. Porque e na briga não. Luta, o oponente não é nosso inimigo, ele é nosso oponente, nosso adversário, né, professora? Só para aquele momento. Só para aquele momento. Isso. E na briga não. É briga, não tem regra, não tem critério. Começa a se brigar pelo nada e aí pronto, findou. Eles estão colocando lá no chat realmente. A gente vai lendo tudo isso que a gente falou e hoje a gente só vai ver se vocês conseguem realmente distinguir figuras, falando para mim ali se está no contexto de luta e está no contexto de briga. Terceiro ano, tenho Terceiro certeza. ano, não é, professora? Aí, antes dessa atividade, nós vamos colocar um vídeo. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque depois a gente vai realizar a atividade
lembrando o que a gente viu no vídeo, tá Um bom? monte de gente colocando que luta é ruim, quer dizer, que briga é ruim, que briga não é legal, colocando luta é um esporte, luta tem regras, o Isso Marcos, aí. o João, Camille, Leonardo, Júlia, isso mesmo, pessoal, participando no chat com consciência, com respeito e prestem atenção no vídeo. Exatamente. Vamos lá? Você é muito egoísta, Doroteia. Quer tudo pra você. Peraí, eu vou dar um inteirinho pra você, ó. Vai me dar um inteiro. Aí tá, então me dá. Só que você tem que adivinhar em que mão que tá. Quer ver, ó? Tá essa... Tá aqui ou ali? Tá... Ai... Tá aqui, nessa aqui. Me dá. Errou! Que delícia. Me dá esse chocolate aqui. Me dá o chocolate. Devolve o chocolate. Não devolvo. Devolve. Não devolvo. Devolve. Você que me provocou. Não vou devolver. Você me provocou, Doroteia. Para. Sai daqui. Ó, olha aqui. Olha. Gostoso. Belém. Nunca mais cuide bem, tá? Ah, é? Então, tudo bem. Até o ano que vem. Yuhu! Ludovico! Doroteia! Vamos brincar? Opa, vamos! Se essa menina for, eu não vou. Se esse menino for, eu também não vou. Mas o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Tá acontecendo que eu tô com muita raiva da Doroteia, porque ela fica me provocando e ela é egoísta. E eu tô com muita raiva do Ludovico porque ele não sabe brincar. Egoísta. Luiz, o que foi que aconteceu que vocês estão aí emburrados, hã? Melhor nem falar com eles, porque eles estão de mal. É melhor. Sim, esse eu não vou brincar com esse daí não, viu? Que pena, então vamos brincar só nós dois. Opa, não estamos de mal. Era só uma brincadeira. Olha só, esse vídeo, ele desde o começo houve um conflito por uma... Às vezes, todo mundo fala assim, isso é uma brincadeira. E acaba gerando um conflito. Eles estão numa disputa. Uma briga, uma mas... disputa. E não precisava, né, provocar o colega. Isso não tem nada a ver com luta, professora. Não tem Isso nada é a ver. uma briga e elas surgem no contexto nosso também do dia a dia. E o que nós queremos aqui é que vocês consigam realmente entender que esse contexto não tem nada a ver com o que nós temos que aprender na aula de educação física, que é o Isso contexto mesmo. de lutas. E você viu que na hora que eles foram brincar, estavam brigados, um emburrado com o outro, Pronto. e não aproveitaram o momento da brincadeira. Perderam um momento que era tão interessante que eles podiam aproveitar para brincar, não é? Isso E mesmo. agora nós vamos aproveitar lá no chat. Eu trouxe aqui a proposta de 5 figuras e vocês vão falar para mim se é luta ou briga. Vocês coloquem um número e referenciem para mim o que ela é. Tudo bem? Tudo bem. Olha essa primeira aqui, professora, que nós temos um par de luvas. Na verdade, é um material usado em que momento? Vamos lá, vamos ver se... Ah lá, Estão ver. colocando aqui que o número 1 é é luta. luta. Eu vou colocar. Emily, Laura, Carlos, Maria Eduarda, Iago, Ricardo, Alice, tudo colocando que essa luva de boxe... Luva de boxe, colocaram isso? Luva Tá no de contexto boxe. de luta? Isso, é luta, é o boxe, é o esporte, isso mesmo. Isso mesmo. Ela é usada, sim, para soco, mas no momento certo. Não é para ser colocada e sair brincando ou socando algumas pessoas. Tem o esporte, tem a luta adequada para se usar esse material. Sim, não é, professora? Com certeza. Ah, tá. E esses dois? Eles estão num conflito diário, né? Ali Sim, parece é uma que estão situação trabalhando, diária. né? Eles estão trabalhando, então observem, ó, eles estão trabalhando, tem um papel, então eles devem estar resolvendo algum problema ali. E eu pergunto para vocês, isso é luta ou é briga? Já tá colocando aí, ó, o Vitor, a Marcela, a Briga. Lara.
E todo mundo tá falando que eles estão brigando. Exatamente. E devem estar no momento de trabalho. E lembra que eu falei sempre voltando isso para o nosso contexto diário. Sim, não é, professora? eu e a professora estamos aqui trabalhando, dando aula para vocês com muito carinho. E Já nós pensou? também No começo, nos no meio da respeitamos aula, muito, né, a gente professora? Perdeu o Isso. respeito e começar a brigar? Não. Você Então, não precisa ser amigo de todo mundo, né? Eu tenho Tem que ter certeza que os respeito. pais de vocês sempre falam, as professoras. A gente não precisa ser amigo de todo mundo, mas o respeito tem que prevalecer. exatamente. O 3, professora, esse momento aí, o que será que está acontecendo? Ele identifica o que esse momento aqui? Hein? Vamos ver o pessoal Vamos aí do lá. terceiro ano, colocando que é Luta. uma luta, um esporte. Exatamente. Isso é um movimento de uma luta específica. Ó, karatê, Karatê, professora. exatamente. E olha, eles estão conseguindo identificar muito bem. Parabéns, terceiro ano, estou muito feliz. Porque é isso mesmo, é o momento de identificar, da gente saber olhar tal coisa e diferenciar de luta e briga. Muito bem. E o que a gente sempre fala, a luta tem um lugar adequado para acontecer, né, professora? Ó, o número 4. Vamos para o número 4? Tem gente que já respondeu até o 5, hein? Gostei de ver. Olha essas duas crianças. Vamos aí. ver o 4? Olha só o que está acontecendo, professora. Que luta é essa, hein, professora? Não é uma luta muito legal, não. Não é luta, na verdade. Olha lá, né? colocaram que Briga. o 4 é? Briga. Briga. Giovana, Nicole, Maxwell, Hugo. Olha o tanto Olha de gente só, respondendo. Exatamente. São duas crianças, Duas crianças brigando. Então, Que é perigoso. Olha só eles como é que... E eles colocam certinho o número e relacionaram. A terceiro ano já. Terceiro ano, tá? Fantástico. O 5, eu e a professora Joyce na figura... não somos. Olha só, mas nós brincamos um pouco, foi fizemos legal. esse movimento. Esse movimento 5, eu já tinha lido, inclusive... Eles de a casa luta. também brincaram muito, Brincaram. mandaram pra gente, né? Muito legal. Todo mundo tá Exatamente. colocando que é um movimento da capoeira, que é uma luta, um estilo de Exatamente. capoeira. Então, pro terceiro ano, um coração. Parabéns para vocês. Vamos ver a próxima, professora? Vamos continuar identificando aqui? E aí, que golpe é esse? Isso é um soco, tá certo, professora? Mas soco de onde? Como? Essa figura aqui, ó, que eu tô marcando essa bolinha. Ela é um soco de uma luta? Sim ou não? De um Vamos lá. treinamento, né? De um treinamento, ele tem luva, olha lá, boxe, certinho. Sim. Então, esse aqui é o golpe, é um soco, mas ele é de uma luta. E aqui, professora, ó, tá errado. Eu vou marcar um X grande nessa Põe figura. na figura. Grande. Eu já Isso. trouxe essa figura na outra aula, se não me engano. Olha quanta gente brigando, falta de respeito. Exatamente. Nos dois tem soco. Nas duas imagens nós temos soco. A diferença, né, professora, é a técnica, não é? Olha só. E aqui? Quando a gente olha essa primeira figura, volta aqui para mim, por favor. Quando a gente olha a figura da bolinha, a gente já identifica que ele tem técnica para dar esse soco. Enquanto nessa que eu marquei o X, é soco para tudo que é lado, é briga, fato. E outra que ele não vai socar ninguém, né? Exatamente. Ele está num treino, num esporte. Exatamente, mas o golpe é O soco. Muito bem. Terceiro ano arrasando. Mais um movimento, mais um golpe, que é a ginga, né? Algumas pessoas até falam assim, olha, não é um golpe, é um movimento da capoeira. Mas olha só, aqui, vem comigo na tela? Nesse que eu circulei, nós temos a ginga da capoeira. Então, ele está fazendo a ginga e ele está fazendo o movimento que nós fizemos, esse aqui. Meia-lua, né, professora? Isso, Olha, eu aprendi, a hein? meia-lua. Então, a ginga qual que é? Esse que eu marquei o xizinho aqui, certo? E a dançarina? O que será que ela está fazendo? Ela está fazendo ginga, professora? É. Você acha que não? Só se for na dança, né? Não, é uma... Não na Vamos capoeira. voltar aqui, ó. Olha lá, dança. Colocaram que ela está fazendo uma dança. Não é a ginga. Aqui é que nós temos a ginga e a meia-lua. Ok? Isso. Vamos para uma próxima, professora. Então eu falo assim, aquele menino está dando um chute. Aí eu posso também falar, aquele menino deu um chute. Em que momento o chute ele é bacana? Ele é bacana no momento a ser empregado na luta. Vamos ver com a gente o desenho? Olhem só, nós temos dois momentos. Nós temos este aqui que a gente vai chamar de figura 1, e esta figura que é a figura 2. Na 1, o que vocês veem aí na 1? Karatê, professora. Olha. Fantástico.
realmente é um chute com técnica e ele pode ser usado no momento de luta. Ele tem que ser usado no momento certo. Então, ele está atacando e ele está fazendo o movimento correto ali. No 2, nós temos um menino, inclusive a cara, o rostinho, né, professora? O rostinho, a expressão é de que eu vou dar um chute pelo chute. Agressividade, ou chutar alguma coisa, ou chutar para alguém. agredir. Vamos voltar aqui um momento, por favor. Se nós olharmos as duas figuras ao mesmo tempo, nós conseguimos identificar que o golpe chute, em qual ele é Todo mundo tá adequado. colocando, ó, número 1, número 1, número 1. Isso, exatamente. São chutes diferentes, não é, professora? Ô, professora, você falou da expressão e realmente, quando a gente vê uma pessoa praticando algum esporte, a gente vê a expressão dela, que ela está numa expressão de concentração. Exatamente. Não de agressão, que ela vai agredir ninguém, né? Eu acho bonito no chat que aí a gente tá falando, mas eles continuam focados. Então, 1 é luta, no chute, no 2, não. Briga. Muito bem, Legal. terceiro ano. Pro terceiro ano, 2 corações, professora. O Isso que é que você mesmo. achou? Vários joinhas. Então, vamos lá. Tem mais para ele? Ah, joelhada. Joelhada. Eu não encontrei, assim, uma figura de joelhada que a gente pudesse trazer num contexto normal. Até porque ninguém vai dar uma joelhada no amigo sem querer, né, professora? querer. Muito Não, feio, né? Não é chegar, eu chego aqui na professora Joyce e dou uma joelhada nela. Não. Sem querer. Sem querer, não existe, né? Então, temos que olhar essa figura que tem aí. Ela está dando uma joelhada, vamos comigo na tela? Ela está dando a joelhada Duas pessoas. no oponente, né? Então, ela tá sim dando a joelhada, mas essa joelhada tem técnica, certo? Falaram de novo karatê, na luta. Ah lá, muito bem. E é joelhada com técnica, não Mais é, um professora? golpe, né, professora? Não é chegar e dar uma joelhada de qualquer jeito. Sim, são todos golpes no contexto de luta, praticados com consciência, não para machucar o oponente, mas sim para exercitar, para Exatamente. praticar o esporte, né? Então, nesse momento, tranquilo, não é? Até aí, Terceiro tranquilo. ano, 1000 corações para vocês. Vamos ver se tem mais, Pro? Ah, então, olha só. Falando, eles estão de parabéns. Então, de Vocês parabéns, estão então de tem que parabéns. brincar. Então tem que brincar, Vamos brincar já um falamos pouquinho? muito. Vamos brincar. Estamos no contexto de casa e não no contexto de escola. Se estivéssemos lá na escola, faríamos essas brincadeiras em duplas ali, todos ao mesmo tempo, como os professores estão acostumados. Nós aqui vamos tentar adaptar a brincadeira, nós vamos fazer essa primeira em dupla e todas as que nós fizermos, nós vamos falar do individual para vocês, porque de repente você está aí sozinho. E aí você precisa entrar na atividade que ela se chama pega pano, uma brincadeira de conquista e respeito. Eu preciso conquistar o território do outro, eu preciso... como se nós estivéssemos, por exemplo, numa luta, ou eu daria o soco certo, ou eu daria a joelhada certa, ou eu colocaria o golpe correto. E quem está brincando, o oponente tem que se defender. Tem que fazer a defesa. Só que a gente vai brincar de conquistar território, tá bom? A gente vai transformar essa brincadeira, já que nós não podemos fazer as brincadeiras de muito toque, não é, professora? Nós vamos fazer uma adaptação aqui, tá bom? Terceiro ano. Essa do pega-pano, eu tenho certeza que lá na escola vocês conhecem como pega-rabinho, pega-pano, Rouba-bandeira. rouba-bandeira. Aqui, eu e a professora Joyce, nós vamos fazer em dupla. No momento da brincadeira, nós vamos colocar máscara só porque nós vamos ficar um pouquinho mais próximas, tá bom? Então, só vamos pôr a máscara nesse momento. Como que consiste a brincadeira? A gente coloca pendura o lenço, passa um alquinho aqui, professora. Pra pegar sempre na máscara, nos né? protegendo. Nós vamos também colocar... Eu quero verde, professora. Tá bom. A gente coloca aqui o pano na lateral e a brincadeira consiste em tocar no adversário e roubar o pano dele. Então, eu vou dominar aquele território, eu vou dominar o meu oponente. Esse é o objetivo. Sim. Como nós não podemos fazer outras brincadeiras de H, que até daria para a gente fazer na escola e simular, nós vamos fazer nesse momento 3 vezes, vamos ver quem consegue
E colocar as variações, né? Conquistar com respeito o território, o objeto da amiga. A gente vai ter que tentar, eu vou ter que tentar pegar o da professora Joyce, a professora Joyce vai ter que tentar pegar o meu lenço. Tudo bem? Então, só nesse momento eu vou pedir licença para vocês, vou pôr a máscara, porque a gente vai chegar mais perto. Você em casa sozinho vai fazer todas essas atividades com marcação de tempo. Então, em quanto tempo você deixa o lenço em tal lugar, em quanto tempo você consegue pegá-lo, conquistar aquele território. E você se desafia. Cada vez mais você tem que fazer em menos tempo. Sim. Essa é uma saída, não é, professora? Com certeza, dá para brincar de todas as formas. Lembrando que o importante é brincar. Eu vou conquistar, eu tenho que atacar, então eu tento pegar o objeto. E ela tenta se defender. Vale me dar chute, professora? Puxar cabelo? Vale dar soco? Não. Conquista de território e respeito. Então, vou pedir licença, vou pôr a máscara só para fazer a atividade, tá bom, a criançada aí tomar cuidado com as unhas, né? Sempre as unhas cortadas, né? 3 vezes, quem pegar primeiro ganha. Quem vai torcer por mim, quem vai torcer por ela. Vamos lá, professora? Colocando aí, vamos lá. Então, olha só vale... vamos, vai, já. Opa! Ó a capoeira! Eu peguei a jaqueta. Opa! Ahá! Peguei uma vez, vai lá, professora. Vamos lá de novo, Conquistei rapidinho. esse território. Vamos Conquistou. lá? Só mais uma vez, né, pra gente fazer a outra. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Nananana. Ahá! E aí? Tudo bem, Pro? Tudo bem. Vamos lá? Vamos Guardar essa? guardar a máscara. Viu? Foi rápido. Alquinho, né, Pro? Isso, agora vamos mostrar a variação, né, professora? Várias. Ah, tem que deixar o lencinho, né? Sim. Vamos lá. Toma o seu lenço. Ganhei 2-0 pra mim. Sim. Vai fazer separado? Vamos fazer separado ou vai fazer juntos? Vamos fazer separado. Põe esse lá. É assim, nós temos que conquistar o território do colega. Então, eu tenho que buscar o lenço azul. E a professora Joyce tem que pegar o meu lenço verde. Como, professora? Tá muito fácil, muito pertinho, muito fácil. Fácil? Então, eu tenho certeza que você vai pôr um desafio aí. Eu já conheço a professora Mara. Professora, vamos colocar um desafio para eles lá em casa? O que você tem que fazer? Se você estiver em dupla, ou tiver alguém para brincar com você, tudo bem, pode ser dessa forma. Se não, daquele jeito. Em quanto tempo eu consigo conquistar o território? E a segunda vez, eu tenho que fazer em menos tempo. Professora, lembra do movimento do cocorinha? Da capoeira? De ficar agachada. Vamos ver quem consegue pegar o lenço primeiro, mas fazendo assim, o cocorinha. Agachada. Agachada? Tá bom. No já, a gente vai. Tá bom. Coloca em cima da linha, Pro. Tá em cima da linha. Pro, não pode andar. Não pode, Não pode levantar. Em pé, isso. Tudo bem? Ok. 1, 2, 3 e já. Peguei. E aí, quem que pegou primeiro, gente? Cadê o oráculo? Quem pegou primeiro? Quem pegou primeiro? Ninguém pode pegou, falar? Foi junto. Ninguém... De novo. De Verde, ó. Diz verde. que empatamos, hein? Empatou? O oráculo falou que empatou. Vamos lá, de novo. 1, Dois, 2, 3 e já. Peguei. E aí? Empatou? Ótimo. Foi pra você, professora? Ó, tô colocando aí no chat, já foi a professora Joyce. Foi a professora Joyce. Mas parabéns, professora. Ganhei Muito bem. uma. Nós podíamos fazer colocando o movimento da ginga. Então, ir lá conquistar o território, mas fazendo a ginga. Sim, E treinando aí? os movimentos, isso mesmo, professora. Muito legal, me diverti muito. E Vai até azul. Estão torcendo pra você. Tá vendo? Ah, mas a outra você ganhou, né, professora, também. A outra que a gente fez. Tudo bem, não tem problema. Tá chegando ao fim, né, Sim. Pro? Opa, deixa eu pôr aqui. Faltou aguinha, né, Pro? Vamos lá. Terceiro ano, só temos mais um minutinho. Inventem, mudem as brincadeiras aí em casa. Sim, tenham que ter criatividade, né? Tenham Se criatividade. eu estiver sozinha, eu marco o tempo que eu cheguei até lá. Na segunda vez, eu tenho que fazer em menos tempo. Na terceira vez, eu tenho que fazer em menos tempo. Eu me desafio, professora. Sim, dá para brincar sozinho. O importante é se divertir, né, professora? Não é? Isso aí. Fizemos luta e briga, sempre com
buscando a identificação dos momentos. Fizemos o jogo da conquista, sempre respeitando o oponente. Aprendemos golpes, né? Alguns golpes, né, professora? É isso aí. Para vocês, a gente vai ficando por aqui. Brinque e seja feliz. Até semana que vem. Isso mesmo, muito obrigada, adorei a participação de vocês no chat, ganhei, e é isso. Parabéns, professora. Você também ganhou, professora, Parabéns, parabéns, muito professora. obrigada, pessoal. E vocês, ó, terceiro ano, show, hein? Muito respeito no Isso chat, aí. né, A professora? gente sai daqui agora, a gente vai lá, continua olhando o chat, vê o que vocês escreveram, e aí a gente vai ficando mais feliz, tá bom? Justamente. Fiquem com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau. Veja essa bola. O que ela lhe diz sobre a matemática? Entre os desarranjos dos labirintos de Heliópolis, uma das maiores áreas de adensamento populacional do estado de São Paulo, surgiu o bairro Educador, considerado inovador e criativo pelo Ministério da Educação. Para entender melhor a função social dos registros de imagens, nós abordaremos os conceitos de tempo e lugar como um exemplo para a gravação do seu projeto integrador. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Nós iniciamos o curso de Fisiologia falando sobre a relação da água e as plantas. Depois discutimos um pouco sobre aspectos relacionados à nutrição dos vegetais. Essa é a disciplina Química, Sociedade e Cotidiano. Já perceberam que nós não estamos em uma sala de aula. Uma coisa importante a ser lembrada é que a Univesp é a 4ª Universidade Estadual Paulista e estar numa Universidade Estadual Paulista não é pouca coisa. É uma grande conquista desses alunos que chegaram até nós. Univesp TV. Educar com cultura. Olá, pessoal! Estão preparados para decifrar um enigma daqueles? Então fiquem ligadinhos no quiz de hoje. Lá vai! Apitos, buzinas e alarmes causam que tipo de poluição? A. Hídrica. B. Atmosférica. C. Visual. Ou D. Sonora. Tempo! A resposta correta é a alternativa D. Sonora. Ou seja, toda barulheira. Ai, ai. E esse foi mais um Enigma da Minhoca. Até mais, pessoal. Tchau. Atenção, Doroteia, hora de brincar com poesia. Ótimo, excelente. Eu já escolhi o desenho. Não, o desenho não. É a Poema, poesia do Doroteia. lado que você escolheu, né? Fala que foi a escolhi a poesia que tá ao lado do desenho. Tá bom. Então, eu posso começar? A contagem pode, mas eu dá sorte pra mim, Osório. Vamos ver. Atenção. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Só foi quase! Ai, Essa aqui que você escolheu, é então? a da girafa. Tá, mas aí você escolheu a parte que você vai ler, né? Da próxima vez eu torço pra você, Ludovico. Ó, eu vou ler Quem Não Quer o Quê? Do Lalau e Laura Beatriz. Girafa não quer gravata. Sal não quer açúcar. Rouxinol, gaiola. Osso não quer cachorro. Poço não quer poeira. Oceano, marola. Remédio não quer dor. Garfo não quer sopa. Anjinho, maldade. Paz não quer guerra. Peixe não quer anzol. Barco, tempestade. Quem não quer o quê? Lalau e Laura Beatriz. Participação especial da girafa. Agora é minha vez.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano. Mais uma vez juntos. Isso é muito bom. Fico sempre muito feliz quando dá o horário da nossa aula para poder estar com vocês. Espero que vocês também estejam gostando. Hoje vou pedir um favor para vocês. Vamos aproveitar o chat para fazer as interações da aula. É muito importante, porque às vezes vocês ficam conversando de outros assuntos e a gente não consegue tirar as dúvidas dos colegas. Posso contar com a colaboração de vocês? Aos responsáveis que nos acompanham, muito obrigada por nos ajudar nesse momento, né, de afastamento social. E espero que vocês também estejam aprendendo muitas coisas junto com os alunos. E aos meus colegas professores e professoras, muito obrigada pela companhia. Comigo, a professora Viviane. Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Sim, né? Como a professora Kelly falou, com bastante responsabilidade, tá bom? Vamos ao chat para interagir e contribuir com a aula. Bom dia, professores. Bom dia a todos que estão aí acompanhando as aulas pelo Centro de Mídia. Boa aula, professora. Obrigada. Então, vamos lá começar hoje? Nossa aula de matemática ainda vai continuar com as ideias de ontem de triplo, com a habilidade resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e de registros, tá? Então, vamos só resgatar um pouquinho do que a gente tem feito nessas últimas aulas. Vocês já conseguiram estabelecer as relações de dobro, lá na tábua de Pitágoras. Ontem, a gente teve a oportunidade de começar a conversar sobre o triplo. E aí a gente fez o jogo dos dados e rapidamente vocês já começaram a nos dar os resultados. Não foi, professora Sim, já Viviane? estão bem espertos. Isso quer dizer que o cálculo mental de vocês está cada vez mais afinado. Hoje, a gente vai mergulhar um pouquinho mais nessas ideias, porque quanto mais a gente vai memorizando alguns fatos, a gente vai ficando cada vez mais esperto e fazendo mais cálculos. Tudo bem, então? Então, lembrando, as multiplicações do 2, do 4 e do 8, a gente tem relações entre elas, que vocês já sabem que são o dobro. Não é, professora? Sim. Então, a do 4 é o dobro da do 2. E a do 8... é o dobro da do 4. Isso é muito importante. Além disso, vocês já descobriram outras duas que têm a mesma relação de dobro. A do 3 e a do 6. E a do 5 e a do 10. Agora, vamos pensar no triplo, na tábua de Pitágoras. Tudo bem? Então, vamos aqui comigo. Vou pedir primeiro para mostrar aí para vocês darem uma olhadinha. Lembre, é aquela tábua de Pitágoras que eu já mostrei, mas hoje eu só trouxe as multiplicações do 3. Podem colocar um pouquinho tela cheia para eles, por favor? Muito bem, muito obrigada. Percebam que a gente só tem preenchido aí a coluna do 3. Perfeito? Então, temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. O que significa? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9 e assim até o final da coluna. O desafio agora é a gente pensar no preenchimento da linha do 3, que a gente vai preencher com os triplos dos números. Vamos lá? E agora, será que eles vão perceber uma coisa, professora? Vamos deixar uma tela cheia para eles olharem de novo. E agora lá, será que eu consigo preencher a linha do 3
Só olhando para a coluna, sem precisar pensar, professora, será que eles conseguem Se descobrir? eles lembram daquela aula que, né, a ordem do fator não altera o resultado, eu acho que ajuda. Ajuda? Sim, estou falando que sim, sim, sim. Sim, então vamos lá. Muito importante, então. Então vamos preencher, ó. 3 vezes 1, 3. Vou preencher a linha. 3 vezes 2, 6. Vou preencher a linha. Então, agora eu só vou olhar. O 9 já está aqui. Eu posso colocar o 12. O Pedro Lima falou que sim, que ele sabe que dá para usar. Muito bem. Pedro Lima. O 15. O 18. O 21, o 24, o 27 e o 30. E o 30. Né? Então, vamos perceber aqui que tanto, ó, 1 vezes 3 é 3. Porque eu estou olhando, né, na coluna, ó. 1 vezes 3, 3. E quando eu vou para a linha do 3? 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Então, 3 vezes 1 igual a 3. Então, isso tem que ficar aí bem na cabeça de vocês, que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se eu falar 1 vezes 3 ou 3 vezes 1, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Isso na multiplicação é fundamental, Por isso não é, que é professora? importante atentar-se à linha e também à coluna. Quando você sabe a linha, né, do 3, os números multiplicados por 3, e depois a outra linha, a coluna, você estabelece essa relação. Essa relação. E outra relação importante que a gente precisa ter aqui é que sempre eu vou acrescentando, tanto na coluna quanto na linha, mais 3. Então, do 3 para o 6, né, 1 vezes 3 e 2 vezes 3, eu vou colocar mais 3. Vai aumentando de 3 em 3. E a mesma coisa eu estabeleço na linha, né, professora? Aumenta também de 3 em 3. Do 3 vezes 5, que é 15, para o 3 vezes 6, que é 18, também vou aumentando de 3 em 3. Então, isso eles já estão fera, sim, certo? Agora, vamos pensar um pouquinho. Me digam aí, a gente já conseguiu estabelecer as relações de dobro. Dado 2, dado 4 e do 8, dado 3 e do 6. E do 5 e do 10. E do 5 e do 10. Ótimo. Agora me digam, pensando na tábua de Pitágoras, vocês conseguem estabelecer a relação de alguma que seja o triplo? Será? Tem uma coluna que é o triplo. Será que tem essa coluna, professora, que é o triplo? Estão falando que sim, ó. Que Vamos sim? lá. Turminha, Vamos qual participar. É? Eles estão falando Já que é a do falaram 6. lá. Será que é a do 6? Olha lá, o triplo. O 6 é o dobro, né, professora? Então, a gente já sabe que a do 3 e a do 6, elas têm uma relação de dobro. Eu estou perguntando da do triplo. 6 é triplo do 2, né? Não, a do 6 é o triplo da do 3. Da do 3. E eles... Ah lá, começou. 9, 9, 9. Parabéns. Então, vamos pensar sobre isso. Olhem só. Jonathan, Fernandas, Everton, Daniel, todo mundo falando, professora, que a coluna do 9 é o triplo. Exatamente. Parabéns. Então, vamos lá olhar. A gente já sabe a multiplicação dos números por 3, né? A tabuada do 3. E a gente pode estabelecer essa relação com a do 9. Sabe por quê? Então, vamos lá, ó. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 9 é 9. O resultado da do 9 é 3 mais 3 mais 3. Lembra que ontem no jogo do dado a gente fez isso? Então, 9. Eles estão falando 3 vezes 3. Sim. Também.
né? Lembra que a gente está sempre ajudando todo mundo, porque tem crianças que ainda pensam, né? 3 mais 3 mais 3. Então, 3 mais 3 mais 3, 9. Então, ou se não, eu vou apagar para não misturarmos. Isso é muito importante. E 3 vezes 3... Também 9. 9. Certo? Então, isso também precisa ficar aí bem guardadinho. Porque hoje a gente vai ampliar esse conhecimento, né, professora? Isso, né? A gente está indo por De etapas pouquinho para em que vocês pouquinho. possam acompanhar todo o raciocínio da aula, né? Exatamente. Aos poucos vocês vão poucos. aprendendo e vão memorizando isso para ficar mais fácil para calcular quando vocês precisarem usar as multiplicações. Isso. Perfeito? Então, vamos lá para a gente saber o que vocês já sabem. Pelo que está passando aí no chat, vocês já estão bem espertos nisso. Muito. Então, e parabenizá-los, né, professora? Porque assim, a participação está bem, né, contribuindo com a aula. Poucas coisas que são de assim, que não deveriam estar aí, então vocês precisam pensar, viu, crianças? Algumas coisas não precisam passar aí no chat, participar com responsabilidade, tá bom? Vamos lá. Então, isso já sabem. Então, 3 mais 3 mais 3 é igual a 9, ou 3 vezes 3 é igual a 9. Então, os resultados da multiplicação por 9 são o triplo do 3. Isso aí, vou até pedir para deixar mais um pouquinho, até para vocês tirarem um print da tela, uma foto, se estiverem acompanhando pela TV, é para guardar, memorizar, para poder ajudar, E né, a turminha está professora? falando, eu estou prestando atenção no chat, estou estudando, é isto mesmo. Muito bem. Estudar. Parabéns. Ótimo. Então, sabendo disso, agora a gente vai pensar sobre isso. Para pensar, eu não quero agora que vocês pensem no resultado, porque a gente sabe que tem muitos alunos, professora, que rapidinho já sabe o resultado. Aluno de terceiro ano tem aluno muito, mas muito esperto mesmo. Exatamente. Mas agora a gente precisa, lembra que a gente está sempre conversando, que a gente precisa justificar aquilo que a gente aprendeu. Não é simplesmente, é porque é assim. Não, vamos justificar, vamos ter um argumento para explicar o nosso pensamento. Então, qual é o resultado de 5 vezes 9? Eu não quero o resultado agora. Eu quero que vocês pensem nas estratégias que vocês usariam para chegar ao resultado de 5 vezes 9 usando os números multiplicados por 3. Só os números múltiplos de 3, né? Exatamente, Multiplicados por a 3. tabuada do 3. Tá? Eu não quero o resultado eu tenho certeza que vocês já sabem. Eu só quero que vocês pensem qual é o resultado de 5 vezes 9, mas usando a estratégia de usar a multiplicação por 3. Isso. Imagine que vocês não conhecem a tabuada do 9, né? Os números multiplicados por 9, e vocês precisam usar os números multiplicados por 3 para achar esse resultado. Como vocês fariam? Vocês não conseguem, vamos imaginar que vocês não sabem os números multiplicados por 9. Como vocês fariam para resolver? Não os têm memorizados. Isso. Tá? Isso. Como seria? 3, como seria 3? Estão falando 27 mais 27, 15 mais 15 mais 15, professora. Então, vamos pensar? Então, a gente vai pegar... Olha, parabéns. Essa dica. Colocaram lá 15 mais 15 mais 15. Ótimo. Parabéns. Olha, então, eles já estão conseguindo estabelecer relação, 15 né, vezes professora 3, a Viviane? Milena falou. Milena Costa falou que você poderia fazer 3 vezes 15. Isso é maravilhoso. A gente percebe que vocês já começaram a estabelecer essas relações. Então, como a gente está falando para todo mundo, a gente repete algumas vezes, porque aí todo mundo vai aprendendo um pouquinho a cada aula. Né? A gente Isabelle também está falando 15 mais 15 mais 15. Porque quando a gente está lá em sala de aula, a gente chega em cada dupla, em cada quarteto, e a gente vai perguntando, o que vocês pensaram sobre isso? Isso. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui com vocês. Pelo chat. Pelo chat e dessa maneira, vocês assistindo a gente daí de casa, certo? Certo. Muito bem. Então, eu sei que 3 vezes 5 é igual a 15. Não é o resultado de da multiplicação por 3? Sim. Sim, ótimo. E agora, o que será que eu preciso fazer, professora? Eles já colocaram lá, né? 15 mais 15 mais 15. Pensar no triplo, né? A criança falou triplo. Então, eles pegaram o resultado, que foi a dica que eles nos deram. Isso. Certo? E fizeram
15, mais 15, mais 15. Foi essa a dica, professora? Sim. Mas e agora? Só falar 15 mais 15 mais 15 já dá o resultado da multiplicação de 5 vezes 9? Isso, a gente precisa continuar aí com algumas estratégias para poder resolver isso. Tudo bem? Então, vamos pensar. Eu posso fazer assim, né? Vamos ver se tem gente que faz assim. Eu já sei que 15 mais 15... é 30. É 30. Acho que isso, né, professora? Ele já consegue. Já tem. Acho que é um fato, né, da adição já memorizado, exatamente. né? 15 mais 15, mais 30. 15, 30, certo? É um fato memorizado já. E aí, eu ainda tenho que adicionar, somar ainda... mais 15. Mais 15. Então, eu consigo chegar ao resultado? 45. 45. Isso facilita, né, professora? Facilita muito. Porque às vezes a professora fala assim, quanto é 5 vezes 9? Mas se lembrar que 15 mais 15 mais 15, 45, a gente chega ao resultado. E aí, gostaram dessa estratégia? Essa estratégia ajudou vocês a pensarem? Acredito que sim, né, criança? Quando você sabe que 9 é o triplo de 3, então isso ajuda nessa questão de achar a tabuada do 9. E aí, a gente repete algumas vezes para que todo mundo possa acompanhar. Eles estão falando que sim, professor. Olha, a turminha, todos os alunos, o Caio, a Isabelle, deixa eu ver ali, o João, todos eles respondendo que sim. Que sim. Então, vamos pensar mais um pouquinho numa dica que a gente já tem construída sobre os números, né, professora? Vamos lá. Vamos lá, vamos pensar juntos. Eles falaram 15 mais 15 mais 15, certo? Certo. Que outra maneira será que a gente poderia pensar nisso? Será que eles conseguem? A gente já tem falado bastante de estratégia, não tem? Vamos lá, turminha. Vamos lá pensar? Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai voltar lá com a ideia do 15, mais 15, mais 15. Eu poderia pensar assim, ó, 10, mais 10, mais 10, que é igual a quanto aqui? 30. 30? Podem? E mas depois, aí, né? Falta ainda. Porque eu só peguei o 10. O 10. Agora eu preciso fazer o 5, né, professora? 5, mais 5, mais 5. Também vou ter 15, né? Ó, 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. E eu vou chegar ao resultado. 30 mais 15... 45. Vejam o quanto é importante a gente ter as estratégias de cálculo mental, porque aí a gente vai fazendo várias composições para chegar ao resultado. Tem a turminha falando que é só memorizar. Legal, memorizar é importante, ter algumas coisas de memória é muito importante, mas mais do que memorizar é entender o que está ali. Exatamente. Né? Entender por que 3 é o triplo de 9, entender sobre as parcelas iguais. Memorizar é muito bom, mas memorizar sabendo o que está ali posto para a gente, tá bom? Então, que é muito importante. Tem alguns colegas que ainda não compreenderam. Então, a gente está usando o resultado da multiplicação por 3, que é mais fácil que vocês memorizem. Então, por quê? A do 2, rapidamente vocês memorizam, crianças. Rapidinho vocês conseguem. A do 3 também. Então, a gente vai partir do princípio que vocês conseguem memorizar a tabuada do 3 para fazer as outras que a gente precisa, que no caso hoje é a do 9, que é a do triplo. Tudo bem? Então, prestem bastante atenção. A gente sempre vai retomando nas nossas aulas, né, professora? E assim... Com mais tranquilidade para que vocês aprendam. Tudo bem? Sim. Então, agora, vamos pensar sobre as estratégias, né, professora? Que às vezes eles ficam falando que não estão entendendo
que não conseguem. E é importante apresentar para até eles entenderem em que ponto, né, da aula eles estão. Exatamente, porque a gente às vezes perde um pedacinho e aí não entende o que está acontecendo. Isso. Tudo bem? Então, lembrando, a gente está tentando chegar ao resultado de 5 vezes 9 a partir do que a gente já tem memorizado, do que a gente já consegue da tabuada do 3. Isso. Certo? Então, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Essa aqui eu já fiz para vocês, mas a gente vai só resgatar para que eles consigam perceber. Então, a gente já sabe que 3 vezes 5, 15. Então, eu peguei o resultado e eu tenho que, para descobrir o triplo, eu tenho que repetir ele 3 vezes. Tudo bem? Então, eu fiz 15 mais 15 mais 15, que foi igual a 45. Por quê? Primeiro, eu somei 15 mais 15, que falaram que já tem de memória, né? Mais o 15, 45. Essa é uma boa estratégia, certo? Do outro lado, a gente também já teve ali essa estratégia, né? Essa estratégia, né, professora? 15, vamos observar 10 mais 5, né? Vamos observar, então, ó. 10 mais 10 mais 10, 30. E 5 mais 5 mais 5, 15. Certo? Certo. Eu fiz 30 mais 15 igual a 45. Agora, tem muitos alunos do terceiro ano que já fazem do jeito que eu vou mostrar daqui a pouco para eles, né, professora? Sim. Mas agora que a gente vai ver se eles conseguem usar os argumentos para nos explicar o que aconteceu. Porque às vezes a gente faz e não entende. Precisa entender o que está fazendo. Lembra, a gente sempre conversa com isso quando a gente está fazendo matemática. A gente pode usar vários caminhos, várias estratégias para chegar até o resultado. Mas a gente precisa explicar de onde a gente tirou isso, né, professora? Uhum. Então, olhe só aqui essa terceira possibilidade. 15 vezes 3 igual 45. Agora eu quero que vocês me expliquem o que isso representa. Esse 1 representa o quê nessa operação? 3 vezes 5, 15. Lá em cima do outro 1, né? Aparece um outro número 1. O que ele representa? Eles estão falando que subiu o 1. Mas tá, por que sobe esse número 1? Por que tem que colocar esse número 1 lá em cima? Vamos lá. Vamos lá. Subiu, tá, mas ainda não veio. É o 1 do 15, eles já começaram a explicar, professora. Olha uma dezena, obrigada. Exatamente. A professora Franciane está ajudando os alunos. Olha que é bom. o 1 que representa o 10, uma dezena. Uma dezena, parabéns. Então, percebam que a gente precisa explicar e que às vezes a gente tem dificuldade para explicar o que está acontecendo. A Giovana está falando porque deu 15, 10 mais 5, então 1 vale uma dezena. Olha, ótimo. Giovana, parabéns. Isso. Adorei a sua participação. Então, antes da gente voltar para essa terceira estratégia, vamos pegar a segunda que a gente estava explicando aqui. A Giovana foi perfeita na explicação, né, professora? Ela disse que 15 é 10 mais 5. Então, o que a gente... Esse 1, o que ele representa? Que aqui eu fiz 10 mais 5. Então, esse 10 está aqui, ó. Ele vai para cá, ó. Mais 10. Mais 10. 45. Viu como é importante a gente perceber as estratégias e saber explicar cada uma delas? Então, quando vocês realmente sabem que 3 vezes 5 é 15, que eu não posso colocar o numeral 15 aqui, eu tenho que subir com a dezena. Então, a gente sobe esse 1 representando uma dezena. Olha que bacana, professora. Muito bom. Eles estão prestando bastante atenção e eu acredito que seja assim que a gente consegue gostar de matemática, entendendo todos os caminhos, todos os processos. Porque geralmente as pessoas que falam que odeiam matemática, talvez tenham essa dificuldade, essa resistência. Então, se permita participar das aulas de matemática, procure entender e aí, quem sabe, você vai descobrir, nossa, eu gosto de matemática. Porque às vezes a gente fala que não gosta de uma coisa porque eles têm dificuldade e não quer enfrentar aqueles desafios. Então, é legal a gente enfrentar o desafio e a gente vai falar, uau, é legal. É possível aprender matemática. Bom, e agora, ó, para terminar, essa aqui vocês, 10 vezes 3, 30,
5 vezes 3, 15. Eu somo os resultados. 10 mais 15, 45. Viu que bacana? É muito importante, né, professora? E lembrando, a gente está tentando atender todos os alunos. Aqueles que têm mais facilidade e aqueles que ficam ainda pensando, é isso mesmo, eu tenho que conferir. Muito bem, mas eu estou adorando a participação. Agora, para a gente terminar a nossa aula rapidinho, a gente já descobriu que 5 vezes 9... 45. Quero que vocês pensem rapidinho, muito rápido. Quanto é 6 vezes 9? 6 vezes 9. Você já sabe quanto é 5 vezes 9. 6 vezes 9. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Vai que a nossa aula vai acabar. Quem vai ser? 54. Giovana, 54. Parabéns, Giovana. porque eu só acrescentei 9. Isso. Rapidinho, né, professora? Aumenta de 9 em 9. Vamos nos despedindo. Acredito que a aula foi muito gostosa, muito tranquila. Fiquem bem e até a próxima. Até a próxima. Olá, eu sou o Marcos, eu sou aqui da Secretaria da Educação do Departamento de Tecnologia de Sistemas. Hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo do Centro de Mídias SP. O aplicativo do Centro de Mídias SP, ele permite que o professor continue dando a sua aula e o aluno lá da sua casa continue assistindo às suas aulas, de forma que seja online e interativa. Além da disponibilidade tecnológica, o aluno e o professor terão uma aula totalmente interativa e eles conseguirão, inclusive, conversar durante a aula. O aluno conseguirá levantar a mãozinha pelo aplicativo e colaborar a aula junto com o professor. Conseguirão conversar através do chat, onde o aluno pode mandar as mensagens, interagindo com os demais alunos e incluindo o professor lendo também as suas mensagens e responder o que os alunos estão falando com ele. Vale lembrar que o aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android. E, posteriormente, a gente vai disponibilizá-lo para o Windows também. Para você acessar o aplicativo, basta usar o seu usuário e sua senha da Secretaria Escolar Digital e, caso você não lembre a sua senha, é só acessar sede.educacau.sp.gov.br, clicar em Esqueci a senha. Isso vale tanto para aluno quanto para professores. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo Centro de Mídias SP. Veja, essa é a primeira tela do aplicativo. Quando você entrar, professor, digite RG e seu usuário, e aluno, escreve diretamente o número do seu RA e a UF. Aqui nesse caso, eu vou logar com o meu usuário. Após digitar a senha, clicando em entrar, ele aparecerá essa tela. Essa é a carinha do nosso aplicativo. Veja que aqui tem o canal, tá? Aqui mais para frente vai ter mais canais, onde serão os canais de professores, de matérias e de aulas. Ao clicar aqui em canal do Centro de Mídias, veja, aqui já está tendo alguns testes, onde alguns professores que já logaram estão mandando algumas mensagens dentro do aplicativo, tá? Essa é a mesma tela que o aluno vai ver durante a apresentação da aula. Para o professor, quando ele chegar nessa tela, para ele iniciar uma aula, ele vai apertar nessa mãozinha levantada. Veja, aqui é clicando em Desejo participar ao vivo do canal. Para o aluno, clicando nessa parte, o professor simplesmente vai receber um alertazinho para mostrar para ele o seguinte: olha, o seu aluno deseja fazer uma aula colaborativa com você. Isso significa que o seu aluno quer participar da aula ali durante. E para o professor, quando ele clicar aqui, quero entrar ao vivo, a aula iniciará automaticamente ao vivo para os alunos que já estão dentro do canal. Clicando aqui em quero entrar ao vivo, veja, iniciou automaticamente. Agora, se fosse o aluno apertando esse botãozinho, apareceria aqui que o aluno X gostaria de participar e colaborar aqui com o professor. Para fechar a transmissão, é simplesmente clicar de novo na mãozinha, ele encerrou aqui a transmissão online.
É importante perceber que mesmo após a aula, o chat, aqui neste caso, ele continua em andamento. Ou seja, os alunos estão lá conversando mesmo após as aulas. Veja, o professor terá a possibilidade de anexar documento, mandar fotos, vídeos, localização, contato, tudo pelo aplicativo. Veja, o professor quanto o aluno podem receber algumas mensagens privadas, que não estão ali durante o chat. É só você voltar na tela inicial e clicar aqui em Conversas, que mostrará todo mundo que te mandou mensagem. Conforme tiver novas orientações e novas funcionalidades dentro do aplicativo, voltaremos aqui para dar mais informações para vocês. Muito obrigado a todos e nos veremos em breve.